Queria te perguntar como que foi o seu início de vida? Onde é que você nasceu em Cruzeiro, né? Mas onde que se você foi criado em Cruzeiro? Onde é que estão as suas raízes? Contar pra gente, primeiramente, para quem te conhece, para quem não te conhece, como é que foi o começo da vida de Jonatas de Timmermani? Eu gostei da entonação, hein? Viu? Achei legal essa entonação aí. Era no dia 3 de novembro de 1987, na Santa Casa de Misericórdia, da cidade de Cruzeiro. Eu nasci. Nascia ele. Estreou. Estreiei pro mundão. E fui criado em Cruzeiro. Fiquei em Cruzeiro até meus 14 anos. E com 14 anos eu saí de Cruzeiro porque eu fui ser seminarista. Olha só. Eu ia ser padre. Você queria ser padre? Mas você Sim. queria ser padre mesmo Eu ou queria padre ser de padre. festa junina? Não, cara, eu queria ser padre. Você não queria Eu sair à ser presidência? Padre mesmo. Queria salvar padre real. as almas. Entendi. E como é que foi essa época? Como é que foi a Cara, ideia de... eu senti um chamado que eu tinha que ir para o seminário. Caramba. Muito novo, né? 14 Era anos, adolescente, né? Com 13 anos eu tinha ido visitar o seminário e senti esse desejo de ser padre e fui. Minha mãe me apoiou e lá fiquei até meus 21 anos. Caramba, foram 7 anos aí. Sim, 7 anos. E o que fez tu, não é isso, vou voltar? Não sei se pode explicar os motivos reais num podcast, né? Mas, Claro que pode. Aqui pode Não, tudo. do teu Qualquer sentimento coisa. mesmo, do teu Mas- sentimento. Tu sentiu que precisava... O não ser padre, eu sair e voltar, foi por um detalhe bem pequeno. Que é o negócio do celibato. Detalhe- Fala que é o negócio do Um celibato. detalhe desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, eu acabei voltando. Meu Deus. Aí tu retornou pra Sim. Cruzeiro pra Eu alçar retornei. novos voos. Exatamente. No seminário, eu morei nos Estados Unidos e na Colômbia. Olha. Primeiro eu fui para Medellín, fiquei em Medellín por 2 anos, e depois eu fui para os Estados Unidos. E foi nos Estados Unidos que eu decidi que não era minha vocação, que eu ia voltar para Isso casa. mais ou menos você tinha que idade? 21 anos. 21? Quando eu voltei para casa eu tinha 21 anos. E nesse período que tu ficou lá, tu aprendeu inglês e espanhol, né? Aprendi inglês e espanhol. Então, pro mundo, a única coisa que eu sabia era inglês e espanhol. Né? Nos Estados Unidos, nós fizemos faculdade de humanidades clássicas, coisa que eu acho que o MEC nem sabe o que é isso aqui. Caramba. Né? Na Colômbia foi um noviciado, então não tinha muita utilidade profissional, né? Mas o idioma, né, o inglês e o espanhol, acabou sendo aí as únicas ferramentas que eu tinha para poder ganhar a vida, porque chega um jovem com 21 anos, né? Minha mãe ela ficou viúva quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos, e a vida não foi fácil para a gente, não foi mesmo, foi bem difícil, ela ficou ali com 3 filhos, eu sou mais novo de 3. E quando eu voltei, minha mãe, né, o financeiro dela bem limitado, né? Então não era o suficiente aí para mantê-la, para manter um jovem de 21 anos que chega querendo Recém-chegado dos Estados Unidos. precisa ter roupa, porque eu era um seminarista, não tinha roupa normal, cara. Eu tinha batina, eu usava batina mesmo. Tinha que comprar roupas de jovem, né? Tinha que comprar roupas de jovem, tinha que comer, tinha que ter um dinheiro para sair, tinha que beber, coisa que eu não fazia antes. Olha só. Ia ser realmente o início da sua juventude ali, né? Sim. E aí você voltou com o inglês na ponta da língua, o espanhol também. Daí eu voltei com inglês e espanhol. Na semana seguinte que eu tinha voltado, eu já comecei a dar aula numa escola bandeira branca lá em Cruzeiro, chamada Go, na Go Language School. Olha Comecei só. a dar aula. Cara, eu lembro perfeitamente, cara, o meu primeiro salário na Go, porque eu peguei 2 turminhas ali e tudo mais, foi de R$170. Olha só. Foi o meu primeiro dinheiro, cara, trabalhado com idiomas. Tipo, todo o dinheiro que eu ganhei até hoje só foi com idiomas. Olha só. Cara, eu lembro com carinho, eu não lembro com... Nossa, cara, olha que... Tu olha pra trás foi meu hoje... primeiro dinheiro. Uhum. E a partir dali, eu tinha uma identificação muito grande com os alunos. E os alunos começaram a adorar a aula. Eu sempre fui bem 220? doido e a galera gostava. E eu comecei a pegar mais turmas. Tinha turmas que já ouvia falar das aulas, queriam fazer aula comigo. Comecei a pegar mais turmas. Chegou um determinado momento que eu estava dando aula ali praticamente para 80% dos alunos da escola. Tu era o professor, se tornou o professor mais querido da Go Languages, né?
Ah, cara, tinha Um abraço, tinha pessoal companheiros. da Gol Language que tá assistindo a gente. Não, tinha companheiros maravilhosos, mas eu acabei ali absorvendo bastante turmas. E, por vários momentos surgiam alguns alunos. Eu dava aula muito para muitos diretores de uma empresa forte lá em Cruzeiro, empresários, e o pessoal sempre me falava, cara, por que você não abre uma escola ali perto e leva os alunos para você? Você já dá aula praticamente para todo mundo. Aí que tá. Tu já tinha um espírito empreendedor antes de começar o rolê O de dar aula? espírito sempre existiu, só que ele não tinha sido despertado. Então, nesses convites dos alunos, batia a tentação. Só que eu era extremamente grato pela dona da Gol, a pessoa que abriu a porta para mim. Claro. Né? E eu não teria capacidade de fazer isso, de simplesmente alugar um outro lugar e levar os alunos para mim. Foi aí onde eu fiz uma proposta para ela de comprar a escola. Isso foi em janeiro de 2015. Já 7 anos dando aula na escola. 7 anos como funcionário. 7 anos como funcionário. Você juntou uma graninha legal ali pra poder Ah, fazer essa oferta pra ela? Não, eu comprei meu carro. Cara, eu não tive aumento. A mesma hora-aula que eu ganhava em 2008, quando eu comecei, era a hora-aula que eu ganhava em 2015. A diferença é que eu tinha mais turmas, né? Mas eu fiz uma proposta louca. Eu não tinha dinheiro guardado para comprar a escola. A escola tinha poucos alunos. Tinha cerca de 100 alunos. E eu paguei ali, na época, quase 200 mil na escola. É caro. Tipo, o dinheiro que eu não tinha. Só que eu amava a escola. Então, eu fiz a rescisão, paguei com as minhas verbas rescisórias, carro, peguei dinheiro emprestado do irmão, refinanciei carro do sogro, Tu fez um rolê, né? e me endividei, cara, de tal forma que eu tinha que pagar ali umas parcelas de aproximadamente 10 mil por mês para eles durante todo o ano, de 2015. Caramba. Então, aquele ano, cara, eu não podia contratar professor, tinha que dar todas Todas as as aulas aulas possíveis, cara. Tu era o empreendedor e o Meu, professor de e o verdade, gestor. eu dava aula das 5 da manhã às 11 da noite, cara. Caramba. Eu era tudo. Tudo. Eu era tudo. Tinha que Era o fazer de financeiro, era o tudo ali. administrativo? Era... Sim. Nessa que eu comprei a escola, eu convidei a minha irmã a trabalhar comigo. Então, ela me ajudava bastante ali na parte administrativa. E a Monique, minha mulher, na época, ela não era tão envolvida com a escola. Ali, ela começou a se envolver mais. Ela tinha um escritório dela de advocacia, trabalhava lá. Pouco a pouco, eu fui trazendo a Monique para aquele mundo, né? Então, elas me ajudavam bastante também. No final de 2015, eu consegui quitar a Gol. Em 2016, eu comprei uma outra escola concorrente e juntei com a Gol. Ali a gente já passou dos 200 alunos. Tinha uns 250 alunos. E as minhas dívidas acabaram, cara. Eu quitei as dívidas todas que eu tinha feito. Então, Mas você continuava sendo o único professor. não, Ou já tinha? Não, eu nunca Já tinha- fui o único professor. Ah, tá. Nunca fui. Só que eu tinha que absorver o máximo de aula que eu conseguia, Uhum. porque não dava para pagar. Tinha que No pagar momen- as dívidas que naquele, eu fiz. naquele momento, eu não conseguia não ser professor e ficar só com a gestão. Né? Exatamente, impossível. Tinha que se desdobrar, né? Sim. E assim, eu era professor. A coisa que eu fazia de melhor era ser professor, né? O ter a escola, o empreender, virou uma consequência daquilo que eu gostava muito. Eu queria fazer com mais potência, né? Então, em 2016, eu juntei essa escola Gol. Cara, as dívidas foram quitadas. Em 2015, nem documento de carro pessoal pagava. A conta pessoal não pagava nada. Era só endividamento para comprar a escola. Então, virou 2017, os 200 e poucos alunos. A escola estava certinha, estava fluindo, os professores engajados. Teu nome não tava no Serasa. Meu nome não estava no Isso é Serasa. legal. Quitei tudo que eu tinha que quitar. Tava de seguindo aquela dívidas. rotinazinha. Tava Não, tava tranquilo. bonito. Era o ano que eu ia começar a ganhar dinheiro. Que eu comecei a ganhar dinheiro. Começou a sobrar dinheiro, cara. Eu falei, nossa, dá pra Eu posso tomar comprar coisas? Posso comprar coisa, posso trocar de carro.